Bom dia pessoal. Hoje, hoje estaremos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre estresse com a minha parceira Núria. Vamos ver se a Núria já está aqui. Dando ela aí para o nosso bate-papo de hoje. Oi, Núria! Agora Oi, sim, Sandra. oficialmente, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você já está estressada, Núria? A gente tenta desenvolver estratégias de coping, né? A gente tenta pôr em prática tudo aquilo que a gente sabe na teoria, tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, de certa forma, a gente vai tentando manejar. Mas um tiquinho de estresse a gente sempre tem, né? Sim, o estresse tem esse lado positivo também que a gente vai estar conversando com vocês hoje. Claro que a gente já está um pouco estressada, mas vamos ver se esse estresse é bom ou ruim. É disso que a gente vai estar conversando hoje aqui com vocês. Vamos dar um Sim. bom dia para o pessoal aí que está entrando, que está nos assistindo. Obrigada. Essa é mais uma ação da Escola de Governo, da Prefeitura de Bauru, né? Nós estamos nos reorganizando nesse momento e buscando, então, algumas formas de se comunicar com os nossos servidores, de levar informação, de levar o aprimoramento, nem sempre a capacitação nesse momento, mas, então, chegando um pouquinho mais perto dos nossos servidores, a gente criou essas lives de terça-feira. Toda terça a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, né? Semana passada nós falamos de harmonia emocional. São temas muito importantes para o momento que nós estamos vivendo, mas para a vida toda a gente precisa estar cuidando desses assuntos, desses temas, vivenciando esses temas que estamos falando hoje também com vocês, tá? Então, nós vamos começar. Para quem não nos conhece, eu sou a Sandra Bezerra, sou psicóloga, diretora do Departamento de Recursos Humanos aqui da Prefeitura de Bauru, onde dentro desse departamento fica a Escola de Gestão Pública. E junto comigo está a Núria. Núria, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Núria, sou psicóloga no RH da Prefeitura. Atualmente sou docente no Unisagrado também, né? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o estresse, né, Sandra? Isso, sobre o estresse. Eu pensei, quando a gente começou a estudar sobre o estresse, teve uma historinha que me chamou muita atenção, né? Porque essa palavra estresse a gente usa no cotidiano, virou até um pouco popular, de certa maneira um pouco vulgar, porque qualquer coisa as pessoas falam, nossa, tô estressado, nossa, que Verdade, estresse, né? verdade. Então, popularmente ficou já conhecida. As pessoas entendem quando a gente fala que está estressado, que a gente está nervosa, que a gente está um pouco fora do controle, né? Mas será que é isso mesmo? Como que é? Diante de situações como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo um desafio de conversar com várias pessoas, ou diante do trabalho, de uma implantação, de um trabalho novo, diante de uma situação de doença, diante de uma situação de morte, diante de uma situação positiva também, um casamento, um Uhum. aniversário. A gente não tem essa sensação de estresse? O que será que é isso, né? Então, pensando sobre isso, tem uma historinha que fala o seguinte: em uma conferência, ao explicar para a plateia a forma de controlar o estresse, o palestrante levantou um copo com água e perguntou: qual o peso deste copo d'água? As respostas variaram na plateia entre 250 gramas a 700 gramas. O palestrante então disse: o peso real não importa. Isso depende de por quanto tempo você segurar o copo levantado. Se o copo for mantido levantado durante 1 minuto, isso não é um problema. Se eu mantenho levantado por 1 hora, vou acabar com Uhum. dor no braço. Mas se eu ficar segurando um dia inteiro, provavelmente eu vou ter câimbras dolorosas e vocês terão de chamar uma ambulância. E ele continuou: é isso que acontece também com o estresse.
e a forma como controlamos o estresse. Se você carrega a sua carga por longos períodos, ou o tempo todo, cedo ou tarde, a carga vai começar a ficar incrivelmente pesada. E finalmente você não será mais capaz de carregá-la. Para que o copo de água não fique pesado, você precisa colocá-lo sobre alguma coisa de vez em quando e descansar antes de pegá-lo novamente. Com nossa carga acontece o mesmo. Quando estamos refrescados e descansados, nós podemos novamente transportar nossa carga. Então, a gente abre aqui o nosso bate-papo, né, Núria, com esse conceito. Então, com isso, o que a gente percebe? O que é o estresse, né? O que você acha, Núria? Então, Sandra, a gente vê a diferença, né? Se a gente segurou, no caso da historinha, né? Segurando 1 minuto, tinha um peso. Segurando depois durante 1 hora, o peso era o outro. Por quê? Porque as condições que aquela pessoa tinha, né? O cansaço, a estrutura física, né? As condições motoras que ela tinha para ficar segurando aquele copo durante todo aquele tempo, né? Foi se deteriorando, foi ficando cada vez mais difícil. Né? Então, a gente vê assim, a importância que a gente tem de desenvolver estratégias de enfrentamento na nossa vida, né? Para a gente conseguir lidar com esse tipo de situação. E para a gente não ficar, então, segurando um copo durante 1 hora, né? Exatamente. Porque o conceito da palavra estresse é justamente isso: desgaste, cansaço e sobrecarga. Por que nós dissemos, então, que hoje aqui a gente estava numa situação de estresse? Porque é uma sobrecarga, é uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, naquele momento, a gente sentiu um certo estresse. Só que foi por 1 minuto, porque agora já estamos aqui, né, dividindo já a carga, eu dividindo com a Núria e nós dividindo juntos com vocês aí que estão participando com a gente essa responsabilidade. Então, começa a já ficar mais leve essa minha carga, essa minha sobrecarga, né? E isso não vai gerando o cansaço, o desgaste, né? Tem outros autores também. Pode falar, Núria. Que os autores eles trazem, né, que o estresse ele é uma reação psicofisiológica, né? O que é isso? Ela é uma reação psicológica e fisiológica do nosso organismo frente a algo que venha tirar o nosso equilíbrio interno, né? O que eles chamam de homeostase. Então, tudo aquilo que venha e dá uma chacoalhadinha na gente, né? Nos tira do nosso eixo, nos tira da nossa situação de equilíbrio, nos tira daquilo que a gente estava acostumado, nos provoca algumas reações, né? São reações psicológicas, reações emocionais, sensações diferentes, né? E reações fisiológicas também. Então, a pessoa está suscetível a desenvolver sintomas também, né? Exatamente. Alguns autores até ousam falar que além do biológico, do psicológico, tem o sociológico também, as condições sociais que às vezes agravam essas condições. Nós estamos vivendo hoje, né, nessa pandemia, situações físicas, né, por as pessoas adoecendo verdadeiramente, pegando o vírus. Temos situações psicológicas, pessoas se estressando, se sentindo emocionalmente abalada por terem ao redor pessoas com Covid, por estarem com problemas financeiros, por estarem perdendo as questões financeiras ali, o seu próprio negócio, o seu trabalho. E temos as questões sociais, né? Como que o mundo está lidando com isso, a pressão ambiental, as questões políticas, né? Tudo isso abalando muito o momento que nós estamos vivendo. Então, são 3 condições que auxiliam, que eles reforçam essa questão do estresse, né? Bom, continuando... Pode falar, Núria. Não, só complementando, até detalhes da nossa vida, né, Sandra? Você já imaginou lavando um pacote de farinha ou esterilizando um pacote de macarrão, né? São detalhes da nossa vida que tem tornado a situação cada vez mais desgastante,
né? Então, essa preocupação nossa constante de ter que esterilizar tudo, de ter que estar sempre limpando tudo, né? E de não poder ter aquele contato social que é tão importante para a gente, né? No enfrentamento do estresse, não poder estar junto das pessoas que a gente ama, não poder ter o contato físico que é tão importante também, né? O abraço, as manifestações de carinho com os nossos amigos. Então, eu penso que essa situação que a gente está vivenciando de pandemia, né, ela está sendo um gatilho muito importante para as pessoas desenvolverem o estresse negativo, né, e até, infelizmente, adoecimento por conta disso, né? Legal, você falou do estresse negativo. Tem dois termos científicos que é muito usado, né? O eustresse e o distresse. Então, como a gente estava colocando agora, o eustresse é positivo. Essa preparação para um novo desafio, você cuidar, preparar, se arrumar, gastar esforços, usar esforços para se planejar para aquilo que você vai fazer, isso é positivo, é chamado de eustresse, né? Às vezes uma pessoa, ela tá preparando ali o trabalho, tá se organizando, às vezes você fala, nossa, você tá séria, você tá quieta, a pessoa, não, eu tô concentrada, quer dizer, ela tá numa situação de eustresse, positivamente, né? E o de estresse, né, Núria, que é o outro lado da Isso. situação. Isso. Que, O que vai diferenciar os dois, né, Sandra, como você mesmo disse, é a forma com que a gente vai encarar e o quanto a gente vai perceber aquilo como controlável, né? Na medida em que eu percebo a situação, né, o desafio como algo controlável, né? Então, por exemplo, uma preparação de um casamento, de um chá de bebê, né? São coisas que me provocam um certo me demandam, me tiram um pouquinho do eixo, me demandam uma certa energia a mais, mas é algo que eu vejo como controlável, né? É algo que eu vejo como passível de ser administrado. E na medida que eu percebo uma situação difícil, desafiadora, mas que eu não consigo controlar, que está além dos meus limites, né? E que eu não consigo vislumbrar alternativas, aí a gente chama de desestresse. Né, que é o estresse, que tem essa conotação mais negativa, essa conotação que pode ser evoluída para um adoecimento mesmo, né, para um desgaste mais grave, para um desgaste mais preocupante, digamos assim, né? exatamente. Então, o estresse vem de situações vivenciadas, né? Até o Uhum. próprio frio ou calor, né? Gera Isso. uma situação de estresse, condições insalubres de trabalho, Uhum. casamento, nascimento dos filhos, promoção de cargos, excesso de trabalho, o desemprego, doenças, um assalto, uma situação de acidente, são situações que agem como estressores, né, na nossa Uhum. vida. Bom, e aí vamos falar um pouquinho, pessoal. Vocês estão se sentindo estressados agora? Quem está aí online para a gente conversar um pouquinho com as pessoas? A Mariana está online. Bom dia, Mariana. Que mais? Deixa eu ver hoje. Não estou enxergando muito aqui. A gente tem a Mônica também com a gente. Vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, relatar como estão se sentindo, podem colocar. Oi, Silvia, bom dia. Podem colocar aí alguma questão que a gente vai respondendo para vocês, tá? Vamos falar agora um pouquinho dos sintomas, né? Isso. Quais são os sintomas que o estresse causa? Vamos lá, Núria? Quer citar Sim, alguns? vamos lá. Vamos lá. Pessoal, então, quando a gente se sente estressado, né, o nosso corpo, como eu disse, ele emite uma reação psicofisiológica, né? Então, é uma reação psíquica e fisiológica que vai ser demonstrada a partir de alguns sintomas que são bastante característicos. Por exemplo, né, algumas pessoas sentem dores de cabeça, né? Outras pessoas sentem a boca seca, taquicardia, dores musculares, né? Dor no estômago. Algumas pessoas sentem também a diarreia, outras já manifestam através da constipação, a transpiração exagerada, né? Então eu costumo dizer que diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação difícil,
o que ocorre, né? O nosso cérebro interpreta aquela situação como algo muito ameaçador, como algo muito difícil. E aí ele provoca uma descarga de adrenalina no nosso corpo. Essa descarga de adrenalina, o que faz? Ela prepara o nosso corpo para a luta, para o ataque, né? De forma que ela concentra, então, o nosso sangue, a energia do nosso metabolismo toda nos nossos órgãos centrais. Então, no coração, né, no estômago, no nosso pulmão. Por isso que a gente respira muito rápido, por isso que o nosso coração bate muito rápido. E por isso que as zonas periféricas, como as nossas mãos, os nossos pés, ficam roxos, né? Porque eles ficam sem aquela quantidade de sangue comum que a gente está acostumado, né? Por isso que a gente soa tanto. Por isso que a gente tem aquela sensação de que a gente está em pânico, né? Por conta dessa descarga de adrenalina, né? Por conta do nosso organismo identificar aquilo como algo muito ameaçador, como algo muito difícil, né? Então, por isso que a gente apresenta esses sintomas, né? Algumas pessoas durante a noite rangem os dentes, sentem a garganta seca, sentem falta de ar, né? Então, esses são sintomas muito clássicos, sintomas muito típicos de estresse, né, Sandra? E que a gente precisa estar atento, prestar atenção em que situações a gente desenvolve esses sintomas, né? Para saber aonde na nossa vida a gente precisa intervir. Para saber em que situações, em que momentos da nossa vida a gente está se sentindo mais desgastado, mais abalado emocionalmente, fisicamente, né? Para a gente poder desenvolver nesses momentos as estratégias que a gente tem de enfrentamento, né? As estratégias de coping, né? Costuma-se dizer que as pessoas que não têm uma autopercepção, elas desenvolvem junto com o estresse uma necessidade de ir constantemente ao médico, de se sentir doente, né? Então, ela não admite que ela tem uma alteração psicológica, que ela está com um descontrole emocional. Então, ela começa a atribuir doenças a ela mesma, né? E, às vezes, se tornar hipocondríaca, às vezes, com remédio, uma preocupação excessiva com a doença. E aí, passa por todos os médicos. Vai sempre ao médico e nada é diagnosticado, nada é constatado. Não é verificado nada. Porque, muitas vezes, a pessoa ela está numa situação de estresse. Esses sintomas, quando intensificados, né? Eles começam a atrapalhar a nossa rotina diária. E a gente tem a sensação mesmo de estar doente, de estar com alguma doença grave, né? Então, a autopercepção ela é muito importante para que a gente identifique, mas quando começou? Como começou? Né? Quais os motivos que eu tenho para estar com esses sintomas? Claro que, né, a gente tem sempre que buscar o auxílio, uma avaliação, um diagnóstico médico, né? Mas muitas vezes, quando isso começa a se repetir constantemente sem um diagnóstico, né, já é um sinal de que o estresse está existindo aí na vida dessa pessoa. E o estresse tem fases, né, Núria? Vamos tentar falar um pouquinho para ele das fases? Sim. Assim que a gente identifica, né, a gente se depara com uma situação estressante, a gente chama de fase de alerta, né? Que é aquela fase que eu falei inicialmente que a gente fica em alerta mesmo, em estado de alerta. Nossa, o que está acontecendo, né? Então eu sinto aquela sensação de, por exemplo, as minhas mãos suam, né? Ou o meu coração dispara. E aí a gente começa a tentar identificar, interpretar aquilo que está acontecendo, né, para tentar ver se aquela situação é realmente tão desafiadora assim, se aquela situação é tão danosa, tão ameaçadora, né? E aí, na medida em que meu organismo, a minha cognição interpreta aquilo como algo muito ameaçador, a gente passa para a segunda fase, né? Que é a fase de quase exaustão, que é aquela fase em que eu já estou demandando uma grande carga de energia psíquica, de energia fisiológica, para tentar contornar aquela situação, né? Para tentar manejar aquilo que está acontecendo, para tentar dar conta do que está acontecendo, né? E aí, se eu percebo que eu não consigo realmente, né, dar conta daquilo, eu posso evoluir, inclusive, para uma fase de exaustão.
né? Que é uma fase de adoecimento propriamente dito, né? Uma fase em que eu sinto que é como se eu não tivesse mais energia para lidar com aquilo, é como se eu estivesse, é como se eu acordasse de manhã e sentisse que, nossa, não consigo mais lidar com esse problema, não consigo mais lidar com essa situação, né? Então, o estresse, ele evolui em fases na nossa vida, né? Que vai desde uma fase ali de alerta, uma fase em que a gente já precisa começar a prestar atenção, até uma fase mais avançada, que é a fase de exaustão, né? Que é a fase em que a pessoa está adoecendo, né? Num processo de adoecimento propriamente dito, e que então fica muito mais nítido os sintomas, né? Por isso a importância da gente intervir antes, né? Não esperar chegar nessa fase de exaustão, né? A importância da gente, como a Sandra falou, ter essa autopercepção, para a gente não deixar as coisas evoluírem e caminharem de forma que a gente não esteja controlando, de forma que a gente deixe caminhar livremente e aí deixe para intervir já numa fase bastante crítica, né? Digamos assim. É interessante que algumas pessoas que estão com sinais de estresse passam por uma avaliação médica e nada é identificado, elas voltam falando assim, não, eu estou bem, eu não estou doente. Realmente, a gente tem que fazer uma diferença entre estar doente e ter saúde, né? Muitas vezes a gente realmente não está doente, mas a gente não tem saúde. Por quê? Nós estamos profundamente estressados, estamos nessa situação de exaustão, onde os sintomas não levam a uma doença, não desenvolvem um quadro clínico, mas demonstram que não estamos no nosso estado normal, não estamos gozando de plena saúde, não estamos em harmonia, né? Então, tem um autor, o Nuno Cobra, inclusive, ele diz assim, ó, que 90% dos brasileiros, deixa eu até pegar o termo exatamente, que eu gosto muito dessa frase, 90% dos brasileiros não têm doença, mas 90% deles também não têm saúde. E isso é uma coisa para a gente refletir, por quê? Porque não temos a qualidade de vida, a prevenção. Ainda no Brasil, nós tratamos a doença, não agimos com prevenção, não agimos preventivamente. Para a gente sair daquela fase que a Núria falou, que é uma fase antes da exaustão, a gente precisa começar a tomar algumas atitudes que cuidam, que prezam pela nossa qualidade de vida, né? Nós não respiramos direito, não respiramos profundamente, né? A nossa respiração é curta, às vezes é uma respiração que a gente fala que é só daqui para cima, né? Cachorrinho, é curta, porque a gente não para respirar. Quando a gente pede para uma pessoa ouvir a pulsação, sua pulsação, ela começa a contar como quando a gente está com o estetoscópio para ver se a pressão está alta ou está baixa, se a gente está com o nível de saturação bom ou mal. E a gente não para pensar que aquela batida é que nos torna vivo, né? É que nos faz ser melhores, né? A gente muitas vezes não para caminhar e sentir o ar. A gente anda tão rápido pela rua, agora não estamos nem andando, né, Núria? Mas sempre que não estamos saindo, né? Exatamente. Mas na janela do apartamento, às vezes a gente abre a janela e não sente o ar. A brisa, a gente não tem esse costume de parar para apreciar. Quantas noites a gente tem um espetáculo maravilhoso no céu, com estrelas e a lua, e a gente não aprecia. Porque a gente tem a mania de viver, né, desenfreadamente, sem parar para sentir o que é ter qualidade de vida, né? Costuma-se dizer que o ministério que cuida da saúde deveria ser o Ministério da Saúde, não o Ministério da Doença, né? Não o Ministério, exatamente. né? Ele chama Ministério da Saúde, mas ele só cuida da doença. A gente tem um plano de saúde que ele cuida só dos médicos, né? Não tem uma parte preventiva, a gente não tem lá incluído no nosso plano de saúde as academias,
enfim, as terapias alternativas, né? As questões dos óleos essenciais, dos florais, do Medfood, das meditações, da yoga, tudo ações que contribuem com a saúde realmente, né? Realmente, verdade. Mas o nosso, sim, nosso plano de saúde, ele cuida da doença. Então, a nossa mente não tira a gente da situação de estresse, né? Núria, consegue ler alguma pergunta? Se tem alguém falando com a gente aí, mas eu aqui, hoje, tô sem minhas tradutoras, Deixa tô eu ver, ninguém aqui. Tá deitado hoje, né, a nossa Precisamos câmera. conversar cada momento. Enquanto a Núria vai tentando ler aí, a gente está falando então de tentar colocar em harmonia, né? O nosso corpo, a nossa mente, as nossas relações e a nossa espiritualidade. Né? Precisamos ter uma harmonia entre essas partes para buscar a qualidade de vida. Alguém pergunta aqui se é necessário passar por todas essas fases do estresse. Na verdade, não, gente. Na verdade, assim, as fases do estresse, elas são evolutivas, né? Conforme eu estava dizendo, né? A gente entra numa primeira fase, que é uma fase de alerta, né? Que é quando eu me deparo com aquela situação, né? E aí eu faço uma avaliação cognitiva daquela situação, né? Eu vou avaliar o quão ameaçador é aquilo. Se eu consigo identificar como algo que é difícil, mas que eu consigo controlar e que eu consigo lançar mão de estratégias para lidar com aquilo, eu retorno ao meu estado de equilíbrio anterior. Agora, se eu percebo como algo que é muito ameaçador e, portanto, eu não consigo controlar, aí eu evoluo para a próxima fase, né? Que é a fase de resistência, a fase em que eu vou demandar um pouco mais de energia para tentar resolver, para tentar manejar, para tentar controlar. Se eu resolvo, eu volto para o estágio inicial de equilíbrio. Se eu não resolvo, eu evoluo para a fase de quase exaustão. E aí, em não resolvendo, eu evoluo então para a fase final, que é a fase de exaustão, a fase de adoecimento propriamente dito, tá? Então, não necessariamente vai passar por todas as fases, né? Que às Sandra, só vezes além... Pode falar? Pode falar, Núria, pode falar. Só Não, pode lembrando. falar. Não, pode falar depois. Quando a gente chega num quadro clínico que a Núria está colocando, a gente pode desenvolver transtornos pós-traumáticos, a gente pode desenvolver as síndromes do pânico, a gente pode chegar já num quadro de fadiga física, né? Então, são os quadros já patológicos aí dessa geração do estresse. Geralmente, como disse nossa historinha lá do começo, tem muito a ver com o tempo que você carrega este fardo, essa dor, esse sofrimento, esses sintomas. Isso é que te leva a uma fadiga maior ou menor, a um quadro de exaustão maior ou menor. Então, nós estamos aqui falando de quantidade mesmo, né? Passamos por estresse várias vezes no dia, né? O dia, ele muitas vezes, quando a gente tem aquele envolvimento, aquele comprometimento naquilo que a gente faz, a gente tem essa situação de estresse. Às vezes a gente olha para uma pessoa assim e fala, nossa, como essa pessoa é envolvida, como essa pessoa, ela tem brilho nos olhos, ela tem paixão. Permanecer assim, sem parar, isso leva à fase de exaustão. Gente, só vou abrir um parênteses aqui, né? Que a gente fala do estresse também como burnout, né? Que é o estresse, qual que é a diferença aí? Só rapidinho, porque isso cabe depois um assunto imenso sobre isso, que é o estresse no trabalho. É a pessoa que vive a vida, né? Ali o tempo todo, o dia todo, ela vive trabalhando, ela não consegue se desligar e ela chega então à exaustão no assunto profissional, né? Mais algum comentário aí, Núria? Não, eu só lembrei que, para pontuar, né, que o estresse, gente, ele pode vir de fatores tanto internos quanto externos, né? Então, não necessariamente vai ser uma situação da nossa vida, né? Não necessariamente vai ser algo que aconteceu, algo externo.
pode ser também aquele pensamento recorrente, aquela emoção que te abala, pode ser a sua crença sobre alguma coisa, né? A sua forma de interpretar alguma coisa. Então, podem ser fatores internos também, né? Não necessariamente algo externo ou algo que aconteceu. Podem ser fatores internos também, tá? Que podem desencadear, então, o estresse. E tem uma coisa muito interessante que é alguns sinais significativos do estresse, né? Fumar e beber em demasia, como uma forma de fuga, né? A pessoa vai percebendo que ela já tem o hábito de fumar, o hábito de beber, mas ela começa a reforçar esse hábito, né? Agora na pandemia, algumas pessoas em casa estavam com a bebida bem controlada, bebiam só socialmente, só quando saíam, tinha um evento, e começaram a beber todo dia, né? Reforçando essa característica que não fazia parte da sua vida. A insônia, né? Passar a comer demais ou a perda súbita de apetite também são as compulsões. Você vai canalizando de forma errada, de forma equivocada, essa sensação de mal-estar do estresse, né? E aí a pessoa, ela perde o apetite, não come, não é o meu caso, viu, Nuri? Mas ela perde o apetite, ou ela... Nem o meu. Nem o ou meu, tá ela... longe de ser o meu caso aqui na pandemia, principalmente nessa situação atual, viu? Meu Exatamente. marido que eu diga. Ou ela começa a comer demais, sem o controle, sem os hábitos saudáveis, né? Também outro sinal significativo do estresse é o pavio curto. Aquela pessoa que ela não pode ouvir nada. Hoje o termo usado é mimimi, né? Qualquer coisa ela se chateia, qualquer coisa ela explode. Ela não consegue iniciar um diálogo que ela já grita, né? Ela tem uma impaciência, uma irritabilidade, uma intolerância muito grande, né? Outro sinal do estresse é a falta de concentração. A pessoa ela está muito agitada, ela não tem um foco. Ela começa a ler, ela para, ela começa a assistir, ela para, ela não se concentra em nada. Se você perguntar para a pessoa o que você está lendo, o que você está fazendo, ela não consegue falar, porque ela não tem a concentração, né? Tem também a questão da apatia ou desinteresses anormais. E o que você gosta de fazer? Nada. Vamos fazer uma chamada de vídeo, conversar com as pessoas? Agora é moda, né? Ah, não. Tô com vontade. Viu? Mas então vamos assistir um filme? Ai, não gosto, não quero. Então, qualquer coisa, nada, não qualquer coisa, ao contrário, nada atrai essa pessoa, né? Também as mudanças bruscas de humor. Ela está muito feliz, dando gargalhada, de repente ela emburra. Ela se irrita, ela se fecha. Né? Você fala, meu Deus, com quem que eu estou falando, né? Tava tudo tão bem. Qualquer brincadeira, ela tá conversando com você, brincando, e de repente você fala uma palavra, a pessoa já não gosta, se fecha. Então, as mudanças bruscas de humor e dificuldade de tomar decisões que antes eram fáceis, às vezes. Toma um banho agora, um pouco mais tarde. Põe essa roupa ou aquela roupa. Coisas simples que começam a ficar complexas. Então, tudo isso que nós falamos, gente, não é uma vez ou outra. Não é um dia ou outro. São todos os dias. Por isso a gente tem que fazer bem uma autoavaliação, né? Senão nós vamos escutar essas coisas e falar, eu tô com estresse. Nossa, acho que eu tô doente já. Olha, eu tenho tudo isso. Não, de vez em quando aparece alguns desses sinais no nosso dia a dia, mas não são constantes, né? E aí são sinais graves do estresse. Tem mais alguma coisa? Já vamos para a parte final do nosso bate-papo, que são as dicas. Viu alguma coisa aí? Vixe, tem um Deixa eu pouco de ver. tudo. Mas, pessoal,
é muito interessante quando a gente começa a ler sobre esse tema, quanto que a gente tem um pouco de tudo isso, como que a nossa vida está em desarmonia, né? Muitas vezes, como que a gente precisa se restabelecer como um todo, né? Vamos falar então um pouquinho de algumas dicas, né, Nuna? Então, Sim, viver a vida é muito simples, a gente é que complica. Muitas vezes, atitudes simples são desacreditadas da nossa parte. Parece que para a gente se curar de algo, para a gente estar melhor em alguma situação, a gente precisa de algo muito caro, ou de um remédio muito potente, ou de algo que injetável, sabe, que realmente mude a nossa vida como um passe de mágica. E as mudanças com relação à nossa saúde emocional, elas são gradativas. É como uma água que a gente coloca para ferver no fogo. Ela vai esquentando e se a gente ficar com a mão lá dentro dessa água, a gente nem sempre vai percebendo, né? Até que pegue fogo, a gente percebe que, nossa, está esquentando muito, porque é algo gradativo. Então, quando a gente começa a implantar novos hábitos, novos costumes da nossa vida, nem sempre a gente consegue perceber o resultado. Mas são coisas muito simples. Vocês vão ver as dicas que os autores dão sobre esse tema para a gente enfrentar o estresse, para a gente diminuir o nosso nível de estresse. São coisas muito simples. Por exemplo, prefira filmes divertidos e leves. Quer dizer, assista filmes. Mas tem filmes que fazem a gente até sonhar, ter pesadelo, né? Um filme de terror para aquela pessoa que ela tem medo. Ele causa um pânico. Então, assistir coisas leves, descontraídas, que você termina de assistir, você está leve, você está relaxada, você está mais feliz. Isso contribui. Outra coisa, ouça música calma ou instrumental. Também o tipo de música interfere na nosso comportamento momentâneo, né? Antigamente, quando os adolescentes estavam na fossa, eles ouviam músicas românticas, né? Que era para realmente nos remeter, nos colocar um pano de fundo ali para a situação que a gente estava vivendo. Quando a gente está muito agitada, às vezes a gente colocar uma música muito forte, muito alta, ela também acelera o nosso batimento cardíaco. Ela também altera as nossas emoções. Então, muitas vezes ouvir uma música instrumental, que a gente fala, eu não gosto, me dá sono, me deixa mole, me deixa para baixo, né? Mas às vezes nos faz desacelerar, contribui bastante. As pessoas que têm insônia, é muito indicado colocar músicas instrumentais à noite, né? Com meia luz, uma luz mais baixa, para estimular esse sono. Né? Seja uma pessoa positiva, se possível alegre, bem-humorada, quer dizer, brinque de rir. Existe uma terapia, que é a terapia do riso, né? Que a gente forçar a dar risada, né? Já tentou dar uma gargalhada? Se você começa a rir, olha lá. A Núria não conseguiu não rir. Núria, não ri. Eu vou dar uma gargalhada, você tem que ficar séria. Ela começa. Automaticamente, isso parece que contamina. Assim como a gente, quando boceja, a outra pessoa que está nos olhando também boceja, né? Que é uma atitude reflexa. Então, esse tentar treinar para ser feliz, para ver coisas engraçadas, para rir, né? Para ver o lado bom da vida, né? Para ver o lado positivo. Todas as situações que vivenciamos têm um lado positivo e o negativo, né? Então, aprenda a ver menos, focar menos o lado negativo, porque não podemos ser, né, pessoas que não conseguem analisar o positivo e o negativo. Mas a gente precisa também saber pesar quanto que o positivo e o negativo estão pesando na nossa vida, né?
Evite permanecer em ambientes turbulentos ou barulhentos por muito tempo, né? Aquela agitação, 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 né? Quem trabalha em lugares muito tumultuados, tem hora que você precisa chegar em casa e desligar um pouco, e relaxar, fazer um trabalho com a sua mente de agora vou ouvir o silêncio, né? Como é difícil fazer o treino do silêncio, que é ficar por minutos sem pensar nada. É muito difícil. Geralmente é um treino que os monges fazem, né? E que a gente tem muita dificuldade de não pensar. Sim. Evite de discutir assuntos polêmicos antes de dormir, né? Então você sai de uma discussão e vai tentar dormir. Não vai conseguir dormir. Você vai ficar terminando aquele assunto na nossa mente, né? A mente fica acelerada. Como a Núria colocou, que um pouco do estresse não precisa ter fatores externos. Às vezes a própria mente fica com um assunto recorrente, né? Evite alimentar-se demasiadamente, comer desproporcionalmente, né? Muito, não ter o controle, né? De comer poucas coisas, né? Leia um livro ou revista que não comprometa o seu sono, que não fale dos problemas que você geralmente está vivendo no momento. A gente tem falado muito disso agora, que é com relação aos WhatsApps, né? As mensagens, nas redes sociais, as postagens, às vezes é muito um assunto recorrente demais. Se acontece uma tragédia em tal lugar, esse assunto ele se repete em todos os jornais noticiados, em todas as redes sociais, no nosso celular, e aquilo intensifica demais, né? A gente vive, às vezes, uma tristeza que a gente não consegue sair dela, né? E costumamos dizer que às vezes a pessoa, quando ela vive uma tragédia, ela libera alguns hormônios que a protegem, né? Como, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, ela tem uma fratura exposta. Naquele momento, ela liberou tanta endorfina que está tudo anestesiado, mas nós que estamos assistindo vendo aquela cena, a gente está sofrendo demais por aquela pessoa, né? Porque a gente não tem a liberação desses hormônios para nos proteger, como tem a pessoa que está vivenciando aquela situação, né? Então, essas são algumas dicas que a gente encontrou para que a pessoa consiga superar um momento de estresse. Lembra-se de mais alguma coisa, Núria? Então, concluindo, então, né, falando sobre as estratégias de enfrentamento, né, conforme a Sandra falou, existem algumas também muito clássicas, né, que a Sandra já comentou, que é a prática da meditação, do mindfulness, né, tentar, como a Sandra disse, né, tentar ter aproveitar um pouco mais, deixar aquela brisa, aquele ar bater no seu rosto, né? Tudo isso, os cientistas falam que libera um hormônio chamado melatonina, né? Que melhora a nossa qualidade de vida, que melhora a qualidade do nosso sono, inclusive, né? Outras estratégias envolvem a gente focar também nas emoções, né? Então, muitas vezes eu estou passando por um problema que eu não tenho como resolver, não está nas minhas mãos, não tenho controle daquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, fui demitido, é algo que eu não posso mudar, ou então alguém da minha família faleceu, né? É algo que eu não posso mudar. Então, nesse caso, a gente trabalha com estratégias focadas nas emoções, que são estratégias em que eu vou tentar lidar com aquelas emoções, né? Que eu vou aprender a vivenciar aquelas emoções e a lidar com elas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador, né? Aquela pessoa, ela vai tentando lidar com aquela fobia, né? De entrar no elevador através de uma aproximação que a gente chama de aproximação sucessiva, de dessensibilização, né? Ela vai experimentando aquelas emoções até o momento em que aquela emoção vai atingi-la, mas não vai adoecê-la, digamos assim, né? Então, são estratégias focadas também nas emoções, estratégias
também a gente pode lançar mão de estratégias focadas na resolução dos problemas, como a Sandra disse, né? Então, focar na solução, né? Tentar ver para além do que falta, tentar ver o que a gente tem, o que pode ser feito, como eu posso resolver isso, né? E aí, como que eu posso fazer isso? Eu gosto de falar que a gente tem que buscar ali na nossa bolsinha, né, de comportamentos, de competências que a gente tem, coisas que a gente já fez e deu certo, né? Competências que a gente tem de enfrentamento, que a gente já lançou mão e que deu certo, para tentar resolver essa situação, para tentar lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Para tentar identificar aquilo, digamos assim, como controlável, né? E alguns autores trazem, né, a importância da maleabilidade, né? A importância da adaptação. Então, eu vi um exemplo, por exemplo, da plantinha, né? Quando tem um vento muito forte, quando algo abate, quando algo vem e tira ela do seu equilíbrio. Então, quanto mais flexível ela for, né? Quanto mais maleável ela for, menor o risco dela se quebrar, menor o risco dela se romper, né? E a gente também tem essa capacidade de desenvolver essa maleabilidade, essa flexibilidade, né? No nosso trabalho, na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida social, de sermos também flexíveis, de sermos também maleáveis e tentarmos nos adaptar a algumas situações que muitas vezes a gente não gosta, que muitas vezes a gente não está muito afim, ou que muitas vezes a gente não costuma se deparar ou se defrontar. Então, essa maleabilidade, essa flexibilidade é muito importante. E os autores também trazem a importância do suporte social, né? Que a gente busque o apoio da nossa rede social, da nossa rede de apoio, né, digamos assim, e que nesse momento tem ficado muito mais difícil, né, por conta do isolamento, por conta da pandemia, né. Os autores trazem que esse contato social, o abraço, por exemplo, né, libera hormônios como a ocitocina, que ajudam a combater diretamente o estresse. Então, neste momento está um pouco mais difícil a gente ter esse contato, esse abraço, né, a gente ter essa proximidade física, né, por conta dessa situação de isolamento, mas a gente pode buscar fazer isso com aqueles que estão em isolamento em casa, né? Então, eu, por exemplo, né, não costumo dar um abraço de bom dia, né? Então, vou tentar a partir de hoje dar um abraço de bom dia todos os dias no meu marido, né, para levantar essa ocitocina, né, para melhorar as minhas capacidades de enfrentamento de situação de estresse. Então, o suporte social, a busca de apoio, seja para desabafar, seja para conversar, seja para externalizar as emoções, seja para falar sobre aquilo que você está passando, até o contato social, o contato físico, digamos assim, mais próximo, são de extrema importância também, né, Sandra? Legal. Muito, muito joia, né? Pensar em possibilidades para a gente viver melhor, né? Uhum. Núria, e a gente vai encerrando então. Eu vou contar uma historinha. Eu não sou boa de historinha, né? Mas me lembrei agora dessa, que o importante é o significado dela, que é a historinha do afiar a serra, né? Então tinha umas pessoas que trabalhavam na mata, né? E elas sempre perdiam para um senhor quando tinha que no assunto de serrar madeiras. E aí um dia eles resolveram fazer uma competição. Eles falaram, não, nós vamos treinar e a gente vai ganhar desse mestre, né? Ele vai deixar esse título de mestre porque ele não pode ser tão bom assim, ele já é de idade, né? A gente é muito mais forte, nós fizemos academia, somos musculosos e tudo mais, e a gente vai ganhar dele. E aí eles foram lá propor a competição para o mestre, e o mestre topou. Vamos sim competir. E daí estabeleceram um tempo, as regras e tudo mais, e foram. E aí iniciou-se a competição. E eles começaram a serrar quanto ia ganhar quem mais conseguisse serrar mais madeiras, né? Mais galhos ali e tudo mais. E aí, no meio da competição, os meninos olhavam. Poxa, o mestre está parado. Ih, coitado do mestre. Nossa, ele não. Hoje nós vamos acabar com ele, coitado. Eu não falei para vocês que a idade, vamos lá. E eles continuaram serrando, 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 serrando. E aí olhava, ai, coitado do mestre.
Acho que ele tá doente, tá parado de novo. Nossa, que coincidência. Olhei, tá parado, olhei, tá parado, olhei, tá parado. E aí acabou a competição. Quando terminou a competição, foram fazer as devidas medidas lá, né? E aí, o mestre cerrou muito mais que eles. E aí os meninos, não é possível. Mestre, o que aconteceu? A gente, toda hora que olhava para o senhor estava parado e a gente serrando. Aí o mestre virou para ele e falou, justamente aí estava o problema. Vocês pararam para afiar a serra? E o que essa historinha vem mostrar para a gente, né? Se a gente não parar para abastecer o nosso carro para de funcionar. Não vai ter mais combustível. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. No nosso dia a dia, a gente não para afiar a serra. A gente não para pensar o que eu estou precisando. Esse abraço que a Núria falou, às vezes é uma correria tão grande de manhã, por que a gente não pode dar um abraço nas pessoas? Por que a gente não pode respirar um pouco? Por que a gente não pode ouvir a nossa pulsação sem precisar contar? Por que a gente não pode escutar uma música, parar para ver um céu? As pessoas falam, não tenho tempo. Elas não param para afiar a serra. E se a gente não para afiar a serra, a nossa sobrecarga é muito grande. A nossa serra se estraga. Ela não tem mais corte. E aí a gente não consegue gerar uma qualidade de vida. A gente fica nessa sensação de estresse constantemente. Então, vamos desejar o que para eles, Núria? Vai você agora para finalizar. Eu desejo que vocês parem, então, neste momento, né, como a Sandra disse, para cuidar de vocês mesmos um pouquinho, né? Aproveitar, então, essa situação de pandemia, essa parada obrigatória que a gente teve que fazer, né? Para tentar cuidar um pouquinho de nós mesmos, né? Para tentar se auto-perceber um pouquinho mais, para tentar identificar sinais de estresse, né, possíveis, e para tentar, então, fazer alguma dessas estratégias, algumas dessas dicas, né, que a gente deixou aqui. Isso. Pessoal, muito obrigada. Eu também desejo que a gente consiga afiar muitas vezes por dia a nossa serra, né? Para que sejamos sempre pessoas melhores, apesar da demanda de trabalho, das exigências, das necessidades, é sempre tempo. É uma questão de cultura, né? A nossa cultura precisa ser uma cultura mais da saúde do que da doença. Nós precisamos prevenir mais, né? E eu desejo que a gente consiga se prevenir diariamente com todas essas dicas que a gente foi dando, foi nomeando aqui para a gente se melhorar. Obrigada pela participação. São 23 pessoas aí que estão ao vivo com a gente, mas essa live a gente vai salvar, vai ficar no Instagram, depois a gente compartilha também na nosso canal do YouTube. A gente pede para vocês, servidores, entram lá, curtam o canal, inscrevam-se, porque a gente precisa desse canal como ferramenta para gravação online e tudo mais, e para isso a gente precisa ter o número de curtidas, de inscrições, né? Inscrições suficientes, tá bom? Muito obrigada, Núria. Foi uma alegria partilhar esse momento com você. Obrigada. Obrigada pela aprendizagem. Eu renovo muito com esse pessoal novo. Eu já sou velha aí de profissão, né? E a gente tem a mesma idade, Sandra. Só de idade, né? Mas a gente aprende muito com as pessoas que vêm com uma energia nova, com esse mundo acadêmico que a Núria traz. É muito gostoso, viu? Obrigada por partilhar. Estou morrendo de saudades. Chega a hora da gente se encontrar e reunir toda a nossa equipe, viu? Beijão. Obrigado, pessoal do RH que está online aí com a gente. Beijão. Até mais. Obrigada. Tchau, pessoal.